Fala, galera do Dyslexia Club, aqui é o Pipo falando, e eu estou aqui com uma presença ilustre aqui no meu canal, para a gente ter um bate-papo muito bom sobre políticas públicas para alunos com dislexia e TDAH, aproveitando o ano das eleições. E eu acredito que vai ser um papo muito interessante. Gostaria de apresentar para vocês o Yuri. Yuri, fala um pouco para a galera de você. Tudo bom, Pipo? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui ao vivo. Bom, Pipo, meu nome é Yuri Maia. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu moro em Brasília, tenho 35 anos e tenho TDAH, né? TDAH, como você sabe, Pipo, é uma das comorbidades com a dislexia, né? E com alguns outros transtornos também, transtornos de aprendizagem, neurodesenvolvimento, tá tudo ali, existem muitas comorbidades ali ligadas, né? Bom, e como que eu surgi, como eu estou aqui, né? Há mais ou menos 3 anos, eu liguei minha câmera aqui em casa e comecei a contar um pouco sobre a minha vida, a respeito do TDAH, como o TDAH agia na minha vida, como que eu fazia para sobreviver, né, passar os dias, assim, agora na fase adulta, como é que eu fazia na infância e tudo. Comecei a contar minha história e as pessoas começaram a seguir, a se identificar, e aí eu criei um canal chamado TDAH Descomplicado, né? É como se fosse um Dyslexia Club do TDAH, Dyslexia Club do TDAH, muito bom, muito bom. Muito bom. E aí o canal foi crescendo, foi tendo visibilidade, e a partir do momento que eu comecei a perceber o papel social desse canal, ou seja, de pessoas que estavam descobrindo agora, por exemplo, adultos se descobrindo TDAH, eu descobri desde cedo, mas adultos se descobrindo, ou pais descobrindo seus filhos TDAH e meio perdidos sem saber o que fazer, eu comecei a fazer vídeos temáticos específicos para ajudar no dia a dia, para orientar aquelas pessoas, e aí foi aglutinando, né? Foi formando uma pequena comunidade. Então, nesses 3 anos, já tenho eu estou em 3 redes sociais, estou no YouTube, Facebook e Instagram, onde eu estou compartilhando ali praticamente, quase semanalmente, muita coisa a respeito da minha vida e da história das pessoas com TDAH, o dia a dia, inclusive tem vídeos que tratam sobre leis, né? Tem muitos pais que me perguntam assim, meu filho tem direito a isso, o que eu consigo? Eu preciso de apoio. E aí tem vídeos lá que orientam também esses pais, né? Mas ainda falta muita coisa a ser feita ainda, né? A sociedade tem que caminhar muito ainda em prol das pessoas com transtornos de neurodesenvolvimento e transtornos de aprendizagem, fora todos os outros transtornos da mente, né? Exatamente. E, pessoal, o Yuri, eu o conheci na audiência pública aqui em São Paulo. Ele é de Brasília, viajou de Brasília para cá para participar da audiência pública para alunos, que é um projeto de lei do vereador Mário Covas Neto, que visava ajudar alunos com TDAH e dislexia na rede municipal de ensino. E eu tive o privilégio de conhecê-lo e nossas ideias bateram muito, porque, como vocês podem perceber, nossos projetos aqui são muito parecidos. Ele lida com TDAH e eu lido com a dislexia. Mas aproveitando aqui, introduzindo o tema já, políticas públicas, uma questão que, enfim, com certeza nos chateou quando nós estávamos lá na audiência pública, ver profissionais ou pessoas que se diziam profissionais da saúde, psicólogos com seus mestrados e doutorados, dizendo e afirmando que TDAH e dislexia não existe, é tudo uma invenção da indústria farmacêutica para vender mais medicamentos, ou seja, isso é um absurdo. Um projeto que visava tanto ajudar esse público, esses estudantes, infelizmente, durante muito tempo e ainda vem sendo barrado, impedido o desenvolvimento desse projeto por culpa destes pseudoprofissionais, eu não chamo nem de profissionais. Então, gostaria de começar esse bate-papo, Yuri, falando por que é tão importante políticas públicas para esses estudantes, TDAH e dislexia. Certo. Pipo, você tocou num ponto especial aí.
Porque é o seguinte, mais do que políticas públicas, que sejam criadas políticas públicas, é necessário uma grande conscientização da sociedade. E a conscientização da sociedade faz parte de uma política pública. Veja bem, o que é interessante é o seguinte, eu também senti a mesma angústia que você sentiu quando a gente estava naquele encontro lá em São Paulo, né, aquela audiência pública. Eu fui convidado pelo vereador Mário Covas, e para defender a causa. E o que acontece? A gente que sente na pele, é muito angustiante ver pessoas que não sentem o que a gente sente, dizendo assim, olha, eu entendo do que está acontecendo e não é bem assim que está acontecendo. Né? Ou seja, pessoas que querem, como diz assim, um lugar de fala, né? A gente sabe o que a gente sente, a gente sabe a necessidade que precisa de ter políticas públicas que funcionem, e aí tem pessoas que estão atrapalhando, né? Pessoas que talvez por motivo ideológico, não querem que as coisas aconteçam a contento da comunidade TDAH, da comunidade disléxica, que necessita tanto desse apoio. Então, a conscientização faz parte de uma política pública sólida. Começa por aí, porque diminuindo a resistência lá da base dos profissionais, de alguns profissionais e alguns professores, a gente começa a avançar mais rapidamente nessa questão das políticas. E aí, feito isso, é preciso que as leis, que existam leis que possam proteger essas pessoas, porque são pessoas ali que representam 7, 8% da sociedade, mas estão marginalizadas, porque elas vão sofrer dificuldades que os outros 90% provavelmente não irão sentir, não irão passar. Então, é uma vida que você tem ali lombadas, né? Essa vida que tem barreiras, que você vai ter que passar, e realmente uma ajuda, um apoio especializado que o Estado pode prover, principalmente para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Eu digo isso porque eu me considero um sortudo, porque eu tive a sorte de ter uma mãe que teve a sensibilidade de entender que estava alguma coisa acontecendo, conseguiu levar um profissional, que são profissionais caríssimos, é mais de um, geralmente 2, 3 profissionais simultâneos, e aí conseguiu realizar um tratamento. E aí eu não entrei para aquela estatística triste, Pipo, de pessoas, por exemplo, a retenção de ano, né, o menino reprovar de ano. Não sei se você sabe, mas existe uma estatística mesmo, que crianças com TDAH têm 4 vezes mais chance de serem reprovados, de ser retidos, né, e 3 vezes mais chance de ter evasão escolar. Ou seja, são crianças que eu poderia ter nessa estatística. Mas eu tive, a minha mãe, meu pai, minha família, conseguiu me dar o apoio necessário para que eu não passasse por isso, né? Mas nem todos têm essa sorte. Então, assim, políticas públicas assertivas, políticas públicas que salvam vidas, porque crianças que são retidas e que saem, têm evasão escolar, estão, assim, na rota para ter sua vida completamente arruinada, completamente dificultada por conta de uma ajuda que poderia ter sido feita, que não era onerosa, que poderia ter sido feita ajuda especializada, acabou não sendo feita. Então, primeiro, conscientizar. Em segundo lugar, criar políticas efetivas. E não é coisa assim na boca para fora, não. É realmente você ter a participação da sociedade, a participação dos professores, dos médicos profissionais da psicologia, por exemplo, para que criem mecanismos, ferramentas sólidas, né, com um embasamento científico, porque o TDAH e a dislexia são dos transtornos mais estudados pela ciência, então não tem desculpa para dizer que dizer que não existe é quase uma piada, né? Sinto muito. Mas, assim, a partir disso, criar medidas sólidas que possam realmente ajudar essas crianças e salvar vidas. Não é uma questão de apenas remanejar orçamento público, nada disso. É realmente salvar vidas com medidas simples, que precisam ser adotadas para ontem, quanto antes. Perfeito. Falando aqui de medidas, algumas medidas que a gente pode pensar aqui que realmente poderiam ser úteis, algumas aqui bem rápidas que eu consigo pensar, você talvez possa complementar, Claro. Primeiro, dentro das escolas, das redes públicas, das redes estaduais de ensino, terem, primeiramente, eu acredito que uma pessoa, vamos chamar assim, de um coordenador de inclusão, que se cair, por exemplo, um TDAH, um disléxico, um autista, um síndrome de Down na mão dele, ele, como coordenador de inclusão, vai poder ver o caso daquele estudante, daquele aluno, e
direcioná-lo para ações assertivas para o desenvolvimento dele. Isso eu vejo de uma ação que seria eficaz. Outra ação que seria eficaz, por exemplo, é ter, por exemplo, o direito de fazer uma prova diferenciada. Sim. Prova diferenciada, ao meu ver, depois vou jogar a bola para você, ao meu ver, não é um atestado de burrice. Não é. É a mesma coisa que você... por exemplo, você não vira para um cadeirante, bota ele na frente de uma escada e fala, suba a escada. É a mesma coisa, você não vai virar para um disléxico, para um TDAH, para ele ser avaliado, para ele ser testado com uma ferramenta, uma forma que não é adequada para ele, não serve. É a mesma coisa que você colocar um corredor, um corredor, sabe, de 50 metros rasos, botar numa raia, botar obstáculos e outra sem obstáculos nenhum. Então, ou seja, não rola. E principalmente essa parte de prova diferenciada é justamente para nós podermos, para sermos avaliados com ferramentas e maneiras daquilo que nós somos melhores. O que você pode falar sobre isso? Sim, sim. Olha só, eu quero introduzir esse tema contando uma história que eu ouvi semana passada de um seguidor meu daqui de Brasília, que ele tem TDAH e dislexia. E olha só, ele, depois de ter passado por todo esse crivo, né, ele reprovou de ano uma vez, mas, ou seja, conseguiu finalizar o colégio, conseguiu passar pelo ensino médio, e hoje ele está cursando enfermagem. E ele me disse assim, Yuri, eu tenho muita dificuldade em realizar as provas. As provas têm leituras muito extensas e eu demoro muito, eu fico capengando ali, mas eu sei, eu estudei, eu sei o conteúdo. E isso é o drama para boa parte dos disléxicos, por exemplo, ou mesmo do pessoal do TDAH. Então, assim, você sabe o conteúdo, você estuda, você faz o seu esforço, mas por uma pequena falha de ajuste na nossa mente, né, um ajuste químico, na maioria das vezes, faz com que os nossos neurotransmissores, explicando rapidamente, faz com que tenhamos dificuldades que a maioria da população não tem. E nós não podemos ser avaliados de forma coerente com a nossa dificuldade. A mesma coisa do cadeirante. Falei, olha, sobe essa escada aí. Você não vai adiantar. E por que a sociedade ela se compadece do cadeirante e não se compadece das pessoas com os transtornos mentais que não sejam muito visíveis, ou seja, aquele autista que é o autismo não verbal, digamos, o autismo severo, ou seja, aquela pessoa que você vê que tem dificuldades visíveis, ou então a pessoa que possua a síndrome de Down, que também você vê fisicamente os traços, né? Ou seja, tirando isso, a sociedade parece que somos invisíveis. E aí o disléxico que tem sua dificuldade absurda tem que lutar tanto para vencer suas dificuldades quanto para conseguir um ledor. Voltando aqui à história do nome dele é Felipe, inclusive. Ele falou assim, Yuri, eu demorei 3 meses para conseguir o direito de ter um ledor para fazer minha prova. Ou seja, ele estava sendo avaliado, estava tirando notas ruins, não estava conseguindo finalizar as provas, teve que brigar 3 meses para ter um ledor. E o que aconteceu? No dia que ele teve o ledor, que não faz muito tempo, ele começou a melhorar as notas dele, ele começou a ter um desempenho completamente diferente. Ou seja, medidas simples que salvam vidas. Agora, imagina um outro jovem, em uma outra cidade do país, que não tenha conhecimento dos seus direitos, ou pior, não tenha tido cuidado de ter sido diagnosticado, não foi diagnosticado e passa por suas dificuldades, não sua autoestima surrada diariamente. Chega lá na universidade ou mesmo no colégio, não tem nenhum tipo de adaptação para ele, para que ele consiga mostrar o seu potencial de maneira justa, e aí ele vai sendo retido, ele vai sendo passado, a vida vai passando, ele vai ficando, e aí o caos está instalado. Então, eu queria contar esse exemplo para vocês para começar. E aí a gente entra num outro ponto também, que é a questão da psicofobia, né? Eu já ouvi várias vezes piadinhas a respeito do transtorno ao longo da vida escolar. Você também, Pipo, com certeza a respeito da dislexia deve ter ouvido. A gente o tempo inteiro, né? No trabalho também, não podemos esquecer também dos adultos com TDAH, dislexia e outros transtornos mentais, que também passam por psicofobia, né? Então, assim, a avaliação diferenciada, ela é um item básico. E outra, não existe lei que garanta essas avaliações diferenciadas, por mais incrível que pareça. Muitas escolas se compadecem e fazem um favor, entre aspas, de seguir uma orientação médica. Agora, veja bem, não há uma política pública realmente nacional para os transtornos da mente. Por quê? Como é que seria uma política pública para os transtornos da mente? Vem lá do pré-natal.
de um acompanhamento pré-natal decente para a população, principalmente a população mais vulnerável, porque muitos transtornos da mente, alguns são diagnosticados ali na infância, mas tem outros que num pré-natal bem feito, já nos primeiros dias, primeiros meses, a criança já pode ser identificada, já pode ter um tratamento diferenciado e ter uma vida completamente diferente, em vez de uma vida fadada a não dar certo, né? Então, começa por aí, você tratar desde a primeira infância, você seguir essa rota para que a criança consiga se desenvolver. E aí, no caso de universidades e escolas, você tem cartilhas. Como eu falei também a respeito da participação dos médicos e psicólogos, depois que cria essas políticas públicas, depois que se estabelecem leis que garantam esses direitos, existe, então, o profissional. Muitas escolas já têm, tá? O psicólogo responsável. Mas na formação do psicólogo, nem sempre tem alguma formação específica necessária, obrigatória, para que ele se identifique, ele consiga ter uma empatia, um conhecimento mais específico, desculpa a palavra é essa, para os transtornos da mente. Então é importante o quê? Esse profissional ele tem uma visão clínica, ele sabe enxergar naqueles alunos aquilo que está fora da curva, aquilo que precisa de um direcionamento, saiba trazer os pais à escola para expor a situação e aí levar para o tratamento que também poderá estar garantido em lei. E aí conduzir a criança para um tratamento. Feito isso, gente, é salvar vidas e fazer com que esses 7 a 10% da população pare de viver marginalizada e sofrendo sem necessidade e possa ser respeitado. Gente, um leitor tem que estar básico ali na lei. Se você tem a dislexia, avaliação, o TDAH ou dislexia, você tem a avaliação, você tem as diretrizes médicas, né? E a escola tem que seguir, né? Então, muitas escolas, voltando aqui, elas seguem orientações médicas por um favor, porque não tem lei. Outras mães já vieram me falar também que, assim, olha, eu já levei o laudo médico, mas a escola se recusa a dar tempo adicional, a escola se recusa a colocar meu filho numa sala separada para que ele se concentre e consiga fazer dentro do tempo. Por quê? Porque a escola vira para a mãe e fala assim, olha, não tem nenhuma lei que me obrigue a fazer isso. Exatamente. E aí pensa milhões de crianças passando por isso. É isso. Tá faltando esse tipo de direcionamento. Infelizmente, esse ponto da falta de lei, infelizmente, a gente tem que pensar num ponto que infelizmente, a gente tem que ficar caçando lei, ficar criando lei. Se as escolas tivessem, no mínimo, de um bom senso, não seria necessário esse tipo de coisa. Mas já que estou explicando aqui para as pessoas que estão nos assistindo, realmente ainda, até o presente momento, não existe uma lei que ampare pessoas com TDAH e dislexia. Se você vê, por exemplo, na internet, direitos dos disléxicos no Enem, tal coisa que, por exemplo, muitos desses artigos estão no meu blog, muitas vezes você precisa fazer, vamos botar aqui entre muitas aspas, um nó jurídico, uma lei que vai para outra lei, que vai para outra lei, que indica naquilo, que vai para dar uma volta e vai. Só que, muitas vezes, obviamente, a mãe e o pai tá correndo com tanta coisa na cabeça que não tem tempo de ficar pesquisando indo atrás. E ainda existem muito pouco é ótimo, né? Pouquíssimos advogados focados em direito educacional. Sim. Então, é um imbróglio todo completo nesse tipo de questão. Então, realmente, leis focadas em pessoas com dislexia e TDAH são necessárias. Um ponto que você citou que é muito interessante, que talvez nem todos aqui saibam, desse parte pré-natal, indo da parte da criança, pessoas com TDAH e dislexia só conseguem realmente o diagnóstico um pouco mais velhas, quando a criança um pouco mais crescida. Porém, ela, desde a sua pequenez, ela já apresenta sinais de que tem algo diferente. Você, meu amigo disléxico ou meu amigo com TDAH que não saiba, por exemplo, você talvez tenha demorado muito para falar, tenha demorado muito para andar, tenha demorado muito para aprender a amarrar o sapato, tenha demorado muito para falar nome de cor, nome de animais, tal coisa, e demorou-se mais do que normalmente as crianças na curva normal de crescimento. Então, já esses pequenos sinais já demonstram que algo diferente nessa criança. Algo diferente não quer dizer errado, apenas diferente com esta criança, que se tivéssemos um atendimento eficaz, saúde pública eficaz, já poderia perceber essas nuances
já poderia ter atitudes e ações eficazes para agir com essas pessoas. Bom, um ponto aqui, Yuri, que as pessoas que nós ouvimos na audiência pública, e certamente vamos ouvir, mas não tem dinheiro para fazer esses tipos de ações, não tem verba para fazer esse tipo de ações, o Brasil está em crise. Olha, recentemente, a gente, acompanhando o noticiário, viu que o judiciário aumentou o teto do salário deles. Então, ou seja, eles mesmos falaram que eles vão ganhar aumento. Então, ou seja, eles que estão ganhando o baixíssimo salário de 30 mil reais, aumentando para 39 mil reais por mês, então, se eles têm dinheiro para fazer isso, então tem dinheiro para fazer muita coisa. O que eu acho que está tendo um problema de gestão de dinheiro público aí. O que você acha desse ponto? Sim, no caso, são prioridades, tá? Aí eu vou entrar num ponto mais delicado aqui, mas ele precisa ser falado. E, pô, literalmente nós somos invisíveis e nós não temos importância para esses deputados, para esse pessoal do legislativo também, ou do judiciário também, que estão aumentando o próprio salário. São pessoas, assim, que realmente não estão dando importância para a nossa causa. Porque eu posso citar um exemplo recente para você. Já fazem 2 anos que eu estou indo pessoalmente. Eu tenho a sorte de estar morando em Brasília, que eu posso ir pessoalmente na Câmara dos Deputados para poder cobrar, para poder entrar em gabinete, para poder conversar. E olha, eu vou resumir para você o que foram esses 2 anos. Foi gastar sola de sapato, tomar chá de cadeira, chegar lá meio-dia, 1h da tarde, sair 7 da noite, sem conseguir audiência com determinado deputado, ou quando consegue, os poucos que abraçam a nossa causa. A gente tem ali uma promessa, eles levam até certo ponto, mas como depende de outros tantos deputados, a coisa não anda. Vou citar um exemplo para você. Em 2016, um projeto de lei, o 7081, que é o projeto de lei nominado como de TDAH e dislexia, né? Ele garante algumas leis ainda básicas, mas é um começo para garantir leis primárias para quem tem o diagnóstico de TDAH e dislexia, né? Claro que as comorbidades, elas entram depois, as leis, elas começam meio cruas, depois elas são aperfeiçoadas, mas é importante que ela seja aprovada. Então, essa lei, ela já está rolando aí há quase 10 anos, ela é uma lei simples, é uma lei que não pesa no orçamento da União, ela tem baixíssimo impacto na União e salva vidas, como eu já falei aqui. E o que acontece? Em 2016, ela ficou parada 1 ano na mão de um deputado. Eu não vou dizer quem é, mas você pode entrar lá no histórico do projeto 7081, você saber onde ele esteve em 2016. E ele ficou 1 ano sem tocar. Ele foi devolvido do mesmo jeito que chegou na CCJ, que é a última instância para aprovação, a Comissão de Constituição e Justiça. Depois que ele voltou, abençoadamente ele caiu na mão de um deputado, Rubens Bueno, tá? E eu falo abençoado porque ele realmente levou o negócio adiante e ele engordou o projeto. Ou seja, ele juntamente com a equipe dele, o pessoal da BDA, conseguiram trabalhar questões do projeto para que ele ficasse ainda maior e mais abrangente. E aí ele deu o parecer dele favorável, e quando foi agora esse ano, eu estou acompanhando isso tudo, né? Quando foi agora esse ano, em maio, iniciozinho de maio, eu encontrei com ele no gabinete dele, quando ele estava dando a canetada final para levar o projeto para a comissão da CCJ para ser votado na próxima audiência, isso em maio. E aí eu levei junto com ele o projeto, levei lá na mão do servidor responsável, tudo, até tiramos uma foto, e assim, momento super feliz, fiz uma live ele contando, gente, hoje aconteceu isso, e ele ia pro dia 15 para ser votado na CCJ. O que aconteceu? Dia 15 ele foi para lá, bonitinho, tal, ele entrou na mesa ali com a pauta do dia. E aí, os deputados se reúnem, tem aquelas dezenas de pautas, e eles começam a olhar as pautas. E como estamos em ano eleitoral, eu espero que isso não tenha nada a ver, mas infelizmente eu sinto que teve a ver sim. Eles devem ter olhado aquele projeto assim, projeto para dislexia e TDAH. Isso aqui representa alguma coisa? Isso aqui vai nos ajudar de alguma forma, né, no ano eleitoral? Não. O que acontece? Tiraram da fila, tiraram da pilha. Então, o nosso projeto que estava a ponto de ser aprovado, ele simplesmente foi descartado da pilha. Eu voltei lá, conversei com as pessoas, procurei falar com o presidente da CCJ na época, e literalmente estou sendo empurrado com a barriga desde então. Então, assim, as pessoas não me recebem, elas não dizem não para mim, mas também não dizem sim. Fala assim, não, volta semana que vem, vamos encontrar semana que vem, vamos ver semana que vem. Tentei marcar audiência várias vezes com esse representante da CCJ, não consegui, tá? Enfim, e a coisa foi empurrada.
Agora eles estão em recesso branco por conta das eleições e depois do final das eleições, já é quase final do ano, ou seja, muito dificilmente esse projeto vai ser apreciado esse ano ainda. Então as coisas estão sendo levadas assim. Tá? A gente continua sendo empurrado pela barriga e talvez com sorte 2019 seja aprovado. Então, assim, como você falou, também é muito importante porque, enquanto não temos lei para nos amparar, nós vivemos basicamente de jurisprudências. Para quem não sabe, jurisprudência é o seguinte, teve um caso de um menino com TDAH que estava enfrentando dificuldade lá no interior do Ceará. Aí teve um juiz, teve um advogado que fez uma argumentação, o juiz apreciou e falou, não, beleza, vou dar favorável aqui a ele. E aí ele teve direito a um medicamento gratuito, porque os medicamentos para TDAH e dislexia não estão no Rename, não fazem parte do Rename. Ou seja, eles não estão naquela lista dos remédios de alto custo. Né? Você tem que pagar por ele, sem choro. E para você conseguir do Estado, tem que procurar a Defensoria Pública para talvez conseguir alguma coisa. Então, assim, jurisprudência é você pegar um caso de sucesso e tentar encaixar na sua situação, baseado na decisão de outro juiz, e não é certeza se você vai conseguir ou não. Então, isso, quando não tem uma lei que diz preto no branco, TDAH, dislexia ou outros transtornos têm direito a isso e acabou, a gente tem que viver de jurisprudência, de gambiar, de puxadinho, de tentar achar um advogado bom, e por aí vai. E é uma vida de sofrimento, né? Então, assim, para os deputados, não está adiantando muita coisa, eles não têm muito interesse na nossa causa, e pelo visto a coisa vai continuar assim, enquanto não tivermos um representante legítimo dentro ali, que vai pegar esse projeto de lei, tantos outros das causas mentais, seja qual for, e botar debaixo do braço assim, eu carrego isso aqui, eu vou fazer isso acontecer, vamos continuar sendo levado, assim, pela correnteza mesmo, sem muito que a gente possa fazer, né? Assim, sem uma grande mobilização, ou sem alguém que realmente esteja ali dentro para olhar por nós, a coisa não vai andar, né? Quanto à empregabilidade, outro modelo que pode ser adotado é o seguinte, a gente sabe que existem algumas leis que, para deficientes físicos, digamos assim, concurso público, ou empresas acima de tantos funcionários, você tem que ter 1% dos seus funcionários com algum tipo de deficiência física, digamos o nome assim mais comum, né? Ou uma pessoa com surdez ou com dificuldade de locomoção. Então, o que acontece? O governo ele pode muito bem ajudar nessa questão da empregabilidade, dando incentivos fiscais também para pessoas com TDAH e dislexia, em medidas políticas, em medidas semelhantes a essa. Ou seja, não vai impactar a empresa consegue absorver aquela mão de obra, porque nós sofremos bastante, né? Você, people, da dislexia, eu do TDAH também, eu já fui demitido, tá? Eu tinha plena capacidade de fazer aquela tarefa, mas não estava conseguindo, eu demorava 3, 4 vezes mais para aprender, a minha curva de aprendizado era mais longa do que os meus colegas. Então, isso dificultava todo o processo. Então, políticas simples, que você faz uma inclusão social aqui, uma empregabilidade ali das crianças, adolescentes e jovens universitários, uma política de empregabilidade ali, o facilitador do primeiro emprego, tudo isso ajuda a criança, ajuda a pessoa jovem a ele ter uma vida mais digna e mais feliz, apesar das suas dificuldades, apesar dele ter algum transtorno que acomete ele ali. Perfeito. Yuri, você falou um ponto muito interessante, que é o ponto alto que eu queria chegar nessa conversa. Yuri, você falou que enquanto não tivermos um representante lá, dificilmente a gente vai conseguir fazer com que essas políticas públicas vão em frente, que essas políticas públicas avancem. Por isso, Yuri, eu quero saber o que você está planejando, o que você quer fazer, o que você já está fazendo para lutar e batalhar em prol dessas pessoas. Então, Pipo, depois de passar por isso e sentir na pele o que é você não ter força política, você não ter importância para a classe política, ou seja, eu já fui lá no Congresso, já fui na Câmara Legislativa e você não ser recebido por muitas pessoas, ou quando você é recebido, vem uma promessa meio vaga ali, a coisa não anda, eu falei assim, gente, eu resolvi abraçar essa causa dos transtornos mentais. E eu falei, tem que ter alguém que faça o quê? Uma frase que eu costumo usar, inclusive. Saia da arquibancada e desça para o jogo. Como é que é um estádio? Tem muitas pessoas ali dentro. E as pessoas que estão na arquibancada, o que as pessoas da arquibancada fazem? Torcem. Torcem para que dê certo, torcem para que funcione, torcem para que o gol aconteça. E tem as pessoas que descem da arquibancada e estão ali no jogo, com a bola no pé, tentando fazer acontecer. E é essa pessoa que realmente pode ter a capacidade de fazer a coisa andar.
E é isso que eu quero fazer. Eu desci da arquibancada e fui para o jogo. Aqui em Brasília, eu estou como candidato a deputado distrital, pelo PPS, meu número é 23200, e a proposta dessa nossa candidatura é justamente abraçar todos os transtornos mentais. Tudo aquilo que o governo ainda não abraça, tudo aquilo que no âmbito distrital ainda não é facilitado, não é ajudado, não é orientado por cartilhas, eu quero transformar isso em lei, transformar isso em procedimentos bem certinhos, bem feitos, bem desenhados, para que essa população dos transtornos mentais, não só o TDAH e dislexia, não, o autismo também, a síndrome de Down também, e diversas outras comorbidades, possam ter os seus direitos assegurados. Os seus procedimentos, as suas cartilhas, elas têm que estar ali. O que fazer nesse caso? Tá aqui, ó, isso, tal medida. E nesse outro caso aqui, ó, tá aqui até aqui, tal medida, para não ter que ficar dependendo de gambiarras jurídicas, de jurisprudência, para a coisa começar a andar como tem que ser. E não é só isso, people. Quando eu comecei isso, eu não sou político, eu não tenho família política nem nada, foi uma coisa da causa, transformar a causa da arquibancada para o jogo. Procurei algumas influências aqui em Brasília, procurei algumas autoridades, e encontrei pessoas que realmente, eu fui lá, conversei, na minha humildade, vesti minha roupa, fui lá no gabinete de algumas pessoas, e consegui esse apoio fundamental. Então, eu estou sendo apoiado por duas pessoas importantes, por um senador da República, que ele já é conhecido nacionalmente como senador pró-educação, que é o senador Cristóvão Buarque, muitos de vocês devem conhecer, já disputou a presidência em 2006, né, uma pessoa que está aí até hoje lutando pela gente, e ele falou, inclusive, ele participou do meu lançamento de campanha essa semana, e ele falou assim, Yuri, estou com você. Tudo que você conseguir, as vitórias que você conseguir, que nós todos conseguimos em Brasília, no âmbito distrital, no âmbito local, ele vai levar para o Senado. Então, ele é uma extensão minha para o Senado, né? E outra coisa também, outro apoio também importante, é de uma candidata federal, Paula Belmonte, que ela também está alinhada, a causa dela é a primeira infância, a causa dela é o pré-natal, esse cuidado todo, e ela também está alinhada ao meu propósito, porque caso tudo dê certo, né, caso a gente consiga realmente chegar à esfera política, a gente consiga ter condições de trabalhar junto com a sociedade, criar esses mecanismos e levar essas leis para realmente andarem, pararem de ficar emperradas e ter representatividade, tanto no local distrital, eu como candidato distrital, no federal também e no Senado, que é principalmente. Então, assim, é tudo feito, os três pilares estão prontos para abraçar a nossa causa. Então, eu vim com essa candidatura, eu abracei essa causa, eu estou dando minha cara a tapa, estou aprendendo bastante, eu estou trabalhando bastante nisso, a gente está bem focado aqui nessa campanha, tá? É uma campanha nacional, tá? Apesar de ser para um cargo local, é uma campanha nacional que necessita a mobilização de todos, né? Então, as pessoas que já seguem, eu tenho seguidores do TDAH Descomplicado, provavelmente alguns dos seus seguidores podem me conhecer também, são pessoas engajadas que já estão ajudando na nossa campanha, né? Então, assim, uma campanha sólida para que a gente consiga levar esses nossos propósitos, nossas propostas de mudança para as pessoas com transtornos mentais para dentro da Câmara Legislativa e Senado Federal e a Câmara dos Deputados a nível federal também. Então, isso é o que nós estamos querendo construir através dessa minha candidatura aqui por Brasília. Muito bom, Yuri. Pode ter certeza que eu desejo tudo de bom nessa campanha. Tomara que você entre, tomara que você seja um agente transformador lá dentro. Nós realmente precisamos de representatividade e eu fico muito honrado de ter te conhecido, eu fico muito honrado de permitir, através desse bate-papo, que as pessoas viessem a te conhecer para que pudessem sim confiar no seu trabalho. Uhum. E pode ter certeza, o que o que o Dyslexia Club puder fazer para ajudar você, que você se torne conhecido, a gente vai fazer. E é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, vai encerrando para o papo não ficar tão longo. E também para vocês poderem ver, estudar, ver o que os candidatos estão pensando, o que eles estão falando, pesquisem, vão atrás, vejam se é ficha limpa, vejam o passado dele, vejam o que ele já fez, vejam se ele não está, enfim, metido em alguma maracutaia. Eu
você trouxe aqui o Yuri porque ele é, além de ser um grande amigo, dele ser um cara, um blogueiro que trabalha nessa causa, eu tenho certeza que ele vai ser uma pessoa que pode transformar o cenário, pode ser o primeiro passo para transformar essa realidade que tantos estudantes enfrentam. Yuri, tem alguma coisa para acrescentar? Sim, sim. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu faço questão, eu peço para que me conheçam. Por favor, você que está assistindo esse vídeo até agora, agradeço por estar assistindo com a gente há mais ou menos 30 minutos, a gente até perdi o tempo aqui, mas assim, conheço, acessa minhas redes sociais, tá? Você pode entrar, People, escreve no vídeo depois, tá? Tá na descrição aqui, vai estar na descrição aqui do vídeo. Show. São os canais no Facebook, YouTube, Instagram, TDAH Descomplicado, tudo junto, TDAH Descomplicado. Quer conhecer também a campanha? Você pode entrar no www.yurimaia, com Y, também vai estar na descrição, 23200.com.br. E se quiser saber, se quiser seguir a nossa newsletter da campanha, também você receber material, se você está a favor também da nossa causa, quiser receber material para você compartilhar, não se esqueça de entrar também no site www.yurimaia, sem o número, .com.br. Isso aí vai estar tudo na descrição, você clica ali rapidinho, você já recebe, e você pode conhecer as nossas propostas, do que a gente quer fazer, e entenda, mesmo que você esteja em São Paulo, qualquer lugar do Brasil, são propostas nacionais, são propostas que, uma vez a gente trabalhando aqui em Brasília, em paralelo, já vai ter ali no Senado Federal e na Câmara Federal, trabalhando junto para a gente levar isso a nível federal. Então, eu quero agilizar esse processo, ok, People? Então, fica esse recado para vocês aí. Eu agradeço muito para quem assistiu até agora. E muito obrigado por essa oportunidade também, People. A gente vai mantendo essa nossa grande amizade. Foi um prazer ter te visto lá também na nossa audiência pública, lutando pela causa dos transtornos mentais, né, representando a dislexia, e eu, no caso, representando o TDAH naquele dia. E é isso. Vamos nessa, vamos junto, que vai dar certo. Já está dando certo. Aliás, o nosso lema de campanha é nós vamos dar certo. É o hashtag nós vamos dar certo. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo e chegou até esse momento, eu quero que você escreva aqui embaixo, nós vamos dar certo, a hashtag, beleza? Muito obrigado, é isso. Perfeito, gente. Vou ficando por aqui. Yuri, muito obrigado. É isso, galera do Dyslexia Club. Aquele abraço. Valeu.